E quando Deus se cala, o que que você faz? Todo mundo gosta quando Deus fala, não é? E ele vem, porque é assim, porque é assado, e nossa, hoje eu fui no culto. Mas quando ele fica em silêncio? Ou a questão não é nem se ele está em silêncio, é quando ele está respondendo de outra forma e nós não observamos isso. É o que acontece com Elias, não é? Ele vem com uma brisa, não era ele vem de outra forma, não era ele. E aí Elias está esperando a forma como Deus venha. Às vezes eu posso até ter falado ao contrário aqui, né? Mas é mais ou menos isso, eu não vou lembrar do texto agora. Mas é essa ideia que Elias tem, não, Deus vai vir desse jeito. Não, Deus vai vir daquele jeito. Deus vai vir desse jeito. E no final Deus vem de uma maneira que ele não espera. Então, o desafio é quando Deus fica em silêncio, porque quando ele está falando tá tudo certo, por mais que doa, não é? Mas talvez Deus sempre fala. Mas e quando o silêncio começa a nos machucar? E quando o silêncio ele gera dúvida em nós? E quando, de alguma maneira, esse silêncio ele vai testando o nosso caráter e principalmente, desculpa, o silêncio ele revela maturidade. A pergunta é, o que você faz quando Deus não responde no tempo que você esperava? O silêncio de Deus ele nunca é ausência, queridos, ele é preparação. O silêncio de Deus não é ausência, ele é preparação. Salmos 13:11, o texto diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ah, que texto maravilhoso. Salmos 13:11, Salmos 13:11. Salmos 13, Salmos 13:1. Olha eu lendo errado. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Serás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, ele sente, mas Davi questiona, mas ele não abandona. Nós precisamos desmascarar uma expectativa errada, que é o quanto que a nossa geração espera respostas rápidas. Mas é estranho, porque nós esperamos respostas rápidas de um Deus que trabalha em processos profundos. Se então um Deus que trabalha em processos profundos, nem todo silêncio Deus está nos negando. Muitas das vezes ele está nos amadurecendo. Deus ele não nos responde rápido, porque esse Deus não está ansioso para nos responder. Ele quer nos amadurecer. Então, quando nós começamos a alterar a nossa expectativa, nós alteramos tudo aquilo que nós presenciamos e pensamos em relação às respostas. Ou seja, por inúmeras vezes nós estamos em um processo profundo e não em um processo silencioso. Mas o processo é tão profundo que para entender o processo eu preciso me aprofundar nele. Então não basta só uma resposta rápida, precisa-se ter uma resposta profunda. E existe um perigo na falta de respostas, porque se elas são profundas agora, me dá a impressão de que eu estou em um silêncio. E eu digo, Deus, você se calou, velho. Alguns se revoltam. Outros, então, terceirizam a própria fé. E outros abandonam o processo. Agora, escute, quem não suporta o silêncio de Deus não sustenta o peso da promessa. Quem não suporta o silêncio de Deus não sustenta o peso da promessa. É por isso que eu caminho, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu espero em Deus. Então esse processo, ele vai me movendo, me moendo e eu vou vendo pelos olhos da fé, porque eu estou crendo. Então, toda relação em que eu preciso suportar o silêncio de Deus, eu estou suportando o meu processo. Quanto mais eu suporto o meu processo, mais eu suporto o peso de uma promessa. Olha José, ele sonha cedo, mas o sonho dele que é cedo tem um cumprimento tarde. Entre o sonho e o palácio, ele tem poço, escravidão, prisão e silêncio. O silêncio não anulou o sonho, o silêncio preparou o governador.
O silêncio ele não anulou o sonho, o silêncio preparou o governador. É por esse motivo que eu preciso começar a perceber que, por vezes, não é que Deus está em silêncio, é que o processo é tão profundo que eu preciso processar esse processo para absorver o que esse processo está me causando. E aí eu tenho uma resposta. Aí eu falo, nossa, agora faz sentido. Existe então um colapso interno dentro de nós. Talvez Deus esteja em silêncio porque você ainda está falando demais. Talvez você esteja em silêncio porque você ainda está falando demais. Então você fala com medo, você fala com ansiedade, você fala com a murmuração, você fala com controle. E às vezes Deus se cala para ver se você confia sem explicação, porque confiar com explicação é fácil. Agora, confiar sem explicação é fé. E aí você está dizendo, não, Deus está em silêncio, eu preciso ver, porque eu preciso falar, porque não, porque, meu Deus, você está falando demais, confiando pouco. Jesus no Getsemane é o exemplo perfeito. Ele ora, soa, chora, o céu está em silêncio, mas ainda assim ele entende que o maior silêncio de Deus, de alguma maneira, vai ser bênção para ele. Ah, mas não faz sentido. Eu também acho. Mas é doido pensar que o maior silêncio de Deus antecede o maior milagre da história, que é o Cristo ressurreto. Ou seja, Deus não quer que você entenda, Ele quer que você permaneça. Ele não quer que você entenda, Ele quer que você permaneça. Quem permanece no silêncio governa quando o céu se abre. Quem permanece no silêncio governa quando o céu se abre. Quem permanece no silêncio governa quando as coisas começam de fato a acontecer. Quem permanece em silêncio governa quando a empresa volta a dar certo. Quem permanece em silêncio governa quando o ministério volta a fluir. Quem permanece em silêncio governa quando as coisas em casa voltam a ser acertadas. Quem permanece em silêncio não discute quando era para discutir, quando volta a conversar para se acertar, governa. Então o governo não é sobre quem empodera mais, mas por inúmeras vezes é quem se silencia mais diante das atribulações da vida. Por esse motivo você precisa compreender hoje, o silêncio ele não te paralisa. O silêncio ele não pode te confundir. Você precisa declarar isso sobre você. O silêncio ele não me desvia. O silêncio ele me amadurece. Então eu não preciso ouvir Deus hoje para continuar obedecendo Ele amanhã. Basta o tempo em que eu ouvi Deus. E eu estou onde eu ouvi Deus. E aquilo que Deus falou para mim tempos atrás, eu estou naquela palavra. E quando aquela palavra se cumprir, Deus então falará mais uma vez. Ou seja, você precisa continuar orando, você precisa continuar servindo, você precisa continuar fazendo, você precisa continuar exercendo, você precisa continuar obedecendo, você precisa continuar crendo, você precisa continuar nessa entoada. Ah, mas Deus não fala, então você continua, mas Deus não fala, então você continua fazendo. Mas Deus não fala, e você vai declarando, esse silêncio me paralisa, esse silêncio não acaba comigo, esse silêncio não é assim, eu não preciso de uma palavra todo dia, eu não preciso de uma palavra, basta uma palavra que ele me entregou lá atrás. Por quê? Porque agora em silêncio, no momento certo, eu vou governar o que se tem para governar. É por esse motivo que eu preciso compreender que mais do que caminhar é permanecer em uma palavra que Deus já liberou. Permanecer em uma palavra que ele fez. É o que Cristo faz na cruz. O céu fica em silêncio, mas o silêncio não é abandono. Aqui, o silêncio é a redenção. Preciso dizer algumas coisas a algumas pessoas específicas aqui. O silêncio de Deus, ele nunca termina vazio, ele sempre termina em glória. O silêncio de Deus nunca termina vazio, ele sempre termina em glória. Eu preciso dizer a você, meu amado e minha amada irmã, que a vida com Deus é essa vida em que por inúmeras vezes nós não temos explicação, mas um crente ele não precisa de explicação, ele precisa de fé. E quanto mais fé eu tenho, mais eu entendo que mesmo não entendendo, eu permaneço nele, porque eu permaneço nele, eu caminho. Então eu vou caminhando, mesmo que eu não perceba, que eu não entenda, que eu não
Compreenda, por quê? Porque entender demais me paralisa por inúmeras vezes daquilo que eu vou viver. E aí eu entendo demais e vivo de menos, e Deus quer que você viva mais e entenda menos. Você vai andando e ele vai te dando chão, você vai andando e ele vai fazendo. O silêncio de Deus, ele nunca vai terminar vazio sobre você, ele nunca vai terminar vazio sobre a sua história, ele nunca vai terminar vazio sobre os seus filhos. O silêncio de Deus vai sempre terminar em glória. De glória em glória. De glória em glória. E precisa orar sobre isso. Não para que Deus fale com você, porque agora ele já falou, mas para que você se lembre daquilo que ele já falou. Feche seus olhos aonde você está, Senhor. Nós precisamos te encontrar. Nós precisamos que a tua voz ela seja tão real, tão doce e presente, ao passo em que nós nos lembremos dela e vivamos ou vivenciamos tudo aquilo que ela é. Nos ajuda. Mais do que fala conosco, porque nós precisamos, nos orienta no meio disso. Nos mostra caminhos que nós não pensávamos existir. No nome de Jesus. Amém. Uau! Será que você pode respirar assim onde você está lá? Eu sinto um bálsamo genuíno descendo sobre nós agora. Aonde você está, fica aí, não sai disso. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está no teu quarto, se está de madrugada, fica aí onde você está. Eu percebo no meu espírito que Deus está encontrando algumas pessoas agora como um bálsamo de Gileade no sentido de respostas, mas não respostas novas, mas lembrando de respostas antigas. Sim, Jesus. Sim, sim. Ah, amém. Se inscreve no meu canal se você puder. Beijo no coração.